A escravidão não nasceu do racismo. O racismo é uma consequência, uma causalidade da escravidão. Eu queria falar com você de um assunto hoje extremamente importante, principalmente para você de tom escuro como eu, que às vezes se sente sem uma resposta, sem uma direção, e tudo que você ouve por aí é o tal do vitimismo, né? Tentando fazer você sentir pequeno. Eu quero te mostrar hoje que o que nos separa não é tom de pele, talvez é a inteligência, a expertise, a percepção. Pigmentação de pele pouco influencia em relação a como você se tornará. Isso depende muito de você. Por isso que eu quero pegar esse tempo aqui hoje e eu quero trazer um conteúdo para você que vai te edificar, que vai te solidificar, que vai te dar para você uma percepção um pouco diferente, por um prisma diferente da vida. A ignorância, né, o prefixo ig, que é negação, ig. Gnose é conhecimento, ig seria a negação do conhecimento. Faz com que a gente sofra. Por não conhecer, a gente não tem libertação. João 8,32 é um texto que eu amo. Se eu pudesse tatuar aqui, ó, eu tatuaria esse texto aqui grandão, escrito João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade, ela tem um princípio, um fator muito importante. Trazer libertação para as pessoas. Vamos lá. A escravidão, ela não começou no Brasil. E escravidão não é por questão de pigmentação de pele, para ficar bem claro isso. A escravidão está muito relacionada a um comportamento sobre domínio de outro fraco. Os primeiros povos que foram escravizados foram os eslavos. Tanto que a palavra escravidão vem de escravo, que é eslavo. Eslavo era o pessoal, perto ali onde tinham os noruegueses ali, eles eram do leste europeu. Acho que é isso mesmo, do leste europeu. Esse pessoal, o sol tá muito forte, eu pensei em tirar o óculos, mas o sol tá muito forte. Pensamento intrusivo. Esse pessoal, eles dominaram os maiores ali, os vikings, os bárbaros, dominaram os eslavos e começaram a fazer deles produtos mercantil, começaram a comercializá-los, né? Vender esse pessoal para outros povos, começaram a escravizar esse pessoal também, trabalho braçal, enfim. Então, a escravidão começou com os eslavos, né? Sendo escravizados. Ela não começa por uma pigmentação de pele, até porque não tem, naquela parte ali da Europa, quase não se tinha pessoa do tom escuro, né? Não era muito comum. Era gente branca, clara, né? de olhos azuis, olhos verdes, olhos castanhos. E aí o que acontece? O primeiro paradigma já quebra sua cabeça, que escravidão tem a ver com pigmentação de pele. Quando começou, né? Não começou por causa disso. Aí beleza, o que acontece? Você vai observar, judeus foram escravizados, os próprios gregos foram escravizados pelos romanos, né? Os gregos, eles eram obrigados a passar o seu conhecimento para os filhos romanos, porque Roma é força, brutalidade. Grego, Grécia, tem a ver com pensamento, né? Os grandes pensadores, Sócrates, Platão, enfim. Você vai observar que eles são gregos. Então, quando Roma domina os gregos passam agora a ser escravos dos romanos. O conhecimento é grego, a força é romana. Roma toma a Grécia, os gregos, e agora faz com que os gregos sejam ensinadores dos seus filhos. Então, eu estou te mostrando isso, que a escravidão não tem nada a ver com pigmentação de pele para quebrar esse paradigma na sua cabeça até então, quando começou. Quando que surgiu isso, Ravani? Quando foi que surgiu essa ideia de escravidão, pigmentação de pele e depois, por consequência, surge a ideia do racismo, que é o que acontece muito hoje, tá? Aconteceu, foi quando Portugal veio aqui pro Brasil aqui, chegou aqui, topou com esse pessoal aqui que não foi descoberto, né? Para descobrir algo, não deveria existir ninguém. O Brasil já tinha gente, já tinha índio aqui já. O Brasil não foi descoberto em 1500. O Brasil foi achado em 1500, é diferente. Descoberto não. Que para descobrir algo tem que ser novidade. Já tinham índios aqui nesse lugar. Os índios mandavam aqui. Só que índio é o seguinte, índio é mais selvagem. A tendência dele não é trabalhar como a gente trabalha, né? É diferente. Eles focam em comer, dormir, caçar. Essa é a rotina do índio. Ele não está preocupado. Talvez hoje mudou muita coisa, mas a rotina... Eu estou falando de 1500, não estou falando do contexto atual. Essa era a visão do índio.
Então, os portugueses viram que essa terra aqui era muito rica e tinha poder de fogo, né? Arma, enfim. E começaram então a tentar forçar os índios para poder trabalhar. O que acontece é que índio prefere morrer do que ser forçado. E aí começou então a não ter produtividade como os portugueses queriam. E os índios também não davam o braço a torcer. Onde tiveram a ideia de ir até então a África, né? Esses lugares aí. E o primeiro contato com os africanos no intuito de trazê-los para o Brasil ao trabalho braçal, até porque a ideia de buscar na África é porque o clima tropical aqui, quente, seria de fácil adaptação daqueles povos lá. Eles se adaptariam muito bem aqui o clima quente. Não adianta trazer um norueguês para trabalhar aqui, entende? É climas diferentes. Essa é a principal ideia. Então vão na África, primeiro contato que eles têm com a África, o pessoal da África ali, deu morte, porque os africanos não aceitaram esse combate gratuito de saquear eles, trazer para o Brasil. Não foi assim. O Laurentino Gomes tem um livro escrito A Escravidão, eu já li os 2 livros de Laurentino, excelente livro, indico o livro de Laurentino. Ele vai nos mostrar que teve combate no primeiro contato, né? Beleza. Depois que teve muita morte, tanto de portugueses, nessa tentativa da embarcação ir buscar africanos no intuito de trazer como escravos para o Brasil, para trabalho, teve muita gente morrendo, tanto de lá e tanto os portugueses. E aí o que aconteceu? Tiveram uma conversa entre português e africano, no intuito de que os africanos, os negros ali, né, tiveram a ideia de pegar aqueles caras que foi ladrão, roubou, bebo, cachaceiro e vender esse povo para trabalhar aqui como escravo no Brasil para os portugueses. Então começaram então negros venderem negros. Olha que loucura. Olha que trem louco. Agora Portugal vai buscar os negros e já não tem mais esse combate de briga estranho. Já não tem isso mais. Agora buscando um produto mercantil que os próprios negros vendem os negros para a escravidão. Aonde rolou dinheiro, onde os senhores ali, os donos, perceberam que era mais útil vender um preso do que deixá-lo lá preso, sustentando com comida, enfim, foi o que aconteceu. Beleza. Aí os africanos descem para cá, né? Vêm trabalhar um serviço braçal como escravo aqui no Brasil. Beleza. 1888, a Lei Áurea é assinada. E aí, o que se parece é que depois que isso aconteceu, houve uma libertação. Mas, na verdade, se você for observar, você pega uma criança sem o seu tutor, sem o seu pai, e ela cresce ali isolada, né? Sem informação, sem orientação certa, sem direcionamento. E essa criança, então, o pai dá para ela uma carta de euforia, né? De liberdade. Vai lá, segue sua vida lá. Se você for observar, isso não é liberdade. Isso é condenação. Um escravo vindo de um país diferente para morar num lugar diferente, que não teve uma boa alimentação, que não teve uma boa educação, que foi o tempo todo humilhado, espancado, martirizado ali, né? E depois você solta ele uma carta de euforia. Isso não é libertação, isso é condenação. Por isso que muitos dos escravos preferiam, após receber a sua carta de euforia, preferiam ficar ali, servindo ali na casa, né? Na Casa Branca ali. Por quê? Ele vai fazer o quê? Qual a informação que ele tem? Qual a habilidade que ele adquiriu? Ele é bom em quê? Beleza. Estou te mostrando tudo isso aqui, primeiramente para te mostrar que a escravidão não começou por pigmentação de pele. Então, já estou classificando uma coisa aqui. Não existe melhor ou pior. Não existe isso. Não existe assim, a classificação dos mais burros e dos mais inteligentes. Existem pessoas que vão se esforçar, que vão buscar conhecimento e vão ter habilidades diferentes a partir da sua buscatória, a partir da sua entrega, a partir do seu liberar de conhecimento, a sua busca insaciável pelo conhecimento. Aí sim, você vai ter picos de pessoas diferentes. Não é por questão de capacitação, mas é uma questão de coragem, de busca, né? Não é porque esse é mais capaz porque ele é branco ou esse é menos capaz porque ele é preto. Não é isso.
Tornou-se capaz por uma questão de busca ativa, foi atrás, conheceu, entendeu, oportunidade, enfim. Então, o racismo, agora entrando na parte do racismo, ele vai acontecer não é por causa de que simplesmente assim, do nada, não. Ficou tão enraizado aqui no Brasil essa questão do negro, né, de gente do meu tom de pele, ficar refém de anos e anos e anos, submetendo a pessoas que o comandava, que tirar esse arquétipo, tirar isso da cabeça é muito difícil, até porque não teve uma orientação, uma reeducação, não teve isso. Teve ali uma liberação. Liberou, mas não instruiu, não direcionou, e isso aí vai passando empiricamente, né? Os traumas, as dores, vai passando, vai construindo, vai realimentando os novos que vão chegando. E aí o que acontece? O preconceito, o racismo, ele está muito construído baseado nisso, né? Inclusive, por não conhecer, é que se permite você sentir um sentimento de inferioridade acerca de outra pessoa. E aí onde entra um grande X das questões. É quando você começa a observar que houve essa assinatura num papel. Mas parece que não houve essa assinatura de libertação na alma de algumas pessoas. Elas continuam ainda presas. Elas continuam aí trancafiadas na sua mente, em pensar que são menores. E aí entra um detalhe muito importante. O racismo vem nascendo pós-escravidão e tornou-se racismo por questão de tom de pele mais forte, porque um dos últimos países a serem liberados pela escravidão, que ainda existe até hoje aqui no Brasil ainda, é o Brasil, né? Ainda tem gente que é escravo ainda. Mas um dos últimos países que foram liberados, que assinou uma lei ali que liberou sobre a escravidão, foi no Brasil. E aí ficou muito forte pela pigmentação de pele aqui no Brasil. Então o racismo nasce por causa da escravidão. E aí, o que acontece? Tem vários viés que eu poderia explorar. Primeiro, a pessoa tem preconceito consigo mesma, se sente inferior pelo contexto, pela cultura, pela a história que aconteceu, pelo prisma como enxerga, pela geografia onde está, pela percepção das coisas como ela olha. Existe esse preconceito e existe esse racismo. Ele existe. Não adianta querer combatê-lo porque ele existe. Combater no seguinte assim, vou acabar com ele. Você não acaba com ele, você morre, mas não acaba com ele. Então, qual que é o objetivo desse vídeo aqui? O objetivo desse vídeo é trazer uma comunicação clara e direta de como eu penso, de como eu acredito e de como eu te oriento a pensar também. De como eu quero te incentivar a enxergar. O que acontece? Eu tenho um tom de pele mais escuro, né? Eu tenho um tom de pele mais moreninha. E aí, o que acontece? Eu já sei que existe o preconceito, eu já sei que existe o racismo e eu já sei que eu não consigo combatê-lo. Eu não sou aderente da ideia do vitimismo, de ser vítima da sociedade, de ser uma pessoa que agora o mundo é contra mim e eu declaro guerra contra o mundo. Isso é a coisa mais idiota que eu penso no mundo, sabe? De você aderir a essa ideia. O que eu penso? Eu enxergo as coisas como elas são, como ela é. Eu já sei que existe o preconceito fortíssimo por uma questão de pigmentação de pele e eu te expliquei a história onde ela começou, que foi aqui no Brasil, da forma como foi por causa da escravidão. Ela já existe. Eu vou passar e ela não vai acabar. Gostaria muito que ela acabasse, mas não vai acabar. Então o que eu faço? Eu vou aderir de acordo com o jogo. Então, vamos lá, ensinando de forma prática. Eu, Ravani, desde pequeno, graças a Deus, eu tive a instrução de um cara que foi meu pai, Vinícius Ravani. Esse cara, ele é foda. Eu admiro meu pai, eu honro meu pai, eu pago o pau pra cabeça que meu pai tem. Porque meu pai projetou tudo aquilo que ele quis ser, se tornar em mim. Ele me treinou para ser o que eu sou, da forma como eu sou. E meu pai sempre, desde pequeno, me obrigou.
Meu pai me forçou a ler livros. Meu pai me batia. Meu pai me dava surra se eu não lesse livros. Quando eu chegava com um resumo de um conteúdo que eu li ali, quando eu era mais novo ali, caso de 8, 10, 12 anos de idade, e eu não dava para ele uma explicação lógica daquele assunto, meu pai pegava demais no meu pé. Ou seja, meu pai foi meu mentor. Ele falava comigo o seguinte: Ravani, dá uma olhadinha pra você. Você tem que ser foda. Você tem que ser bom no que você faz. Você tem que ser um cara extremamente bom no que você faz. Você já nasceu, entre aspas, perdendo. E lá em casa nunca teve esse trem de passar a mãozinha na cabeça, de vitimismo, não. Lá em casa o jogo era muito claro e transparente. Ou você é bom, ou você é bom. Ou você é bom, ou o mundo vai te engolir. Ou você é bom, ou você vai ser rejeitado. Então torne-se alguém bom, paga o preço pra isso. E eu nunca gostei de querer questionar. Uai, o cara me ama, o cara é meu pai, tá comigo. Ele quer meu bem, então bora fazer. Então o que eu fiz? Mano, eu botei na minha cabeça, eu vou ser bom no que eu faço. Eu vou ter destaque no que eu faço. Ou vão me amar ou vão me odiar, mas eu vou ser notado. Eu não quero ser um Zé Ruela. Eu quero ser alguém bom. Eu quero ser alguém inteligente. Eu quero ser alguém que realmente, já que eu tô numa categoria onde eu estou perdendo, então, rapaz, eu vou ser bom. Eu vou dar o meu melhor. Eu vou ter uma mente foda. Então eu vou pagar o preço. Como é que eu vou aderir a isso? Através de leitura. Através de entrega de conteúdo. Então o que eu fiz? Eu me apliquei aos estudos. Eu tenho 4 cursos superior. Eu sou formado em Direito, sou formado em Psicanálise, eu sou formado em PNL, eu sou formado em Teologia. Eu tenho 4 formações. Não sobrevivo disso. Eu sou empreendedor do digital, nos dias atuais. Então o que eu fiz? Eu estou te contando isso aqui não é para dizer que eu sou bom. Eu estou te mostrando a construção de mente que eu aderi entendendo isso desde mais novo. Já que existe esse preconceito, já que preto não é bom no que faz, então eu vou ser um preto bom. Eu vou quebrar a porra da estatística. Eu vou ser um cara brabo. Vão ter que pagar pau pra mim. Vão ter que me odiar porque eu sou bom no que eu faço. Então eu coloquei isso na minha cabeça. Por quê? Porque eu entendi que eu não consigo mudar essas coisas. Então deixa eu te falar com você uma coisa. Se você é uma pessoa de um tom de pele como eu, coloca uma coisa na cabeça. Seja bom. Seja foda. Seja uma pessoa que vai pra cima. Seja uma pessoa disruptiva. Seja uma pessoa que tem conteúdo para agregar valor nas pessoas. Que as pessoas olhem pra você e falem: porra, que preto diferenciado, que preto bom, que preto metido, que preto que se... Você tem que ser bom no que você faz. Você tem que acreditar com verdade. Você tem que ser afinco. Você precisa pagar o preço. Ah, mas pra mim as coisas são mais difíceis. Pra você é mais difícil mesmo. Mas você vai o quê? Você vai aderir a uma carência disso? Ou você vai agir entendendo que isso é o sistema, como funcionam as coisas? Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: eu não me vitimizo. Eu coloquei na minha cabeça que eu preciso ser bom no que eu faço. Então, onde eu quero chegar com isso? Eu quero te mostrar que existem 2 viés para você seguir. O viés do tadinho de mim, as coisas são difíceis para mim, eu preciso de clemência e misericórdia. Ou o segundo caminho, foda-se o mundo e eu serei bom no que eu faço. Eu serei foda no que eu faço. Vão ter que me engolir de algum jeito. Eu prefiro o segundo caminho. Segunda coisa que eu quero te orientar nesse vídeo aqui e te trazer como verdade. Trazer como verdade. A sua expertise, a sua inteligência é que vai te enobrecer, sabe? Rapaz, eu não me sinto inferior a ninguém. Eu não me sinto menor do que ninguém. Eu não me olho como alguém menor do que o outro. Mas por causa do quê? Por causa da construção do viés do conhecimento que eu adquiri ao longo dos tempos. Então seja um cara inteligente. Pelo amor de Deus, se aplica aos estudos. Falando uma linguagem bem simples. Seja bom. Sabe, mantenha um cabelo cortado. Faça sua barba, cuide da sua aparência, cuide dos seus dentes, sabe? Faz uma coisa, tipo assim, aonde as pessoas não achem, peguem em você. Seja perfumado, seja cheiroso. Vai fazer uma tatuagem, procura o melhor tatuador da sua região. Não faz de castanha de caju, não. Porque já existe a porra do preconceito, caralho. Já existe a porra desse racismo. Você não consegue mudar.
Então o que você precisa fazer? Tornar foda. Tornar bom no que você faz. Tornar alguém relevante. Tornar alguém com conteúdo, com valor. Então, dentro das suas condições, seja uma pessoa extremamente focada, inteligente, pra cima, alto astral, que você vai competir de igualdade. Mas sabendo que já existe isso, e você adere ao tadinho de mim, coitadinho de mim, velho, você vai ser um fudido. Eu sinto muito em te dizer, você vai ser um lascado. Você vai ficar dependendo da misericórdia das pessoas. Porra, eu prefiro a morte. Eu costumo dizer que se eu tivesse nascido por volta de 1500, na época da escravidão, ou eu teria sido morto rápido, eu tô falando com muita convicção, ou eu teria sido morto rápido pra caralho, iriam me matar, ou eu teria liderado uma revolução. Porque ser escravo, ficar tomando taca, couro, e comendo comida servida igual o periquito comia na tábua, eu não me aceitaria essa condenação. Eu preferia a morte. A morte para mim seria mais honrosa. E de preferência morrer como fosse um viking, acreditando que chegarei num lugar onde eu serei bem recebido. Não vou falar o que o viking pensa não, porque senão você vai ficar bravo comigo e pé da vida comigo. Mas eu ficaria satisfeito de chegar num salão, na minha cabeça um salão cheio de donzelas. Não, eu não me aceitaria ficar refém. Ah, mas você tá dizendo isso, você não estava lá. Mano, se eu tivesse essa construção de mente que eu tenho hoje, eu preferia a morte. Eu preferia 1000 vezes a morte do que a submissão. O que eu quero te falar com você uma coisa? Você está nos dias atuais aqui, você está aqui hoje, com internet na mão, com oportunidade na mão, sabe? Com livros na mão. Estuda, caralho. Fica bom. Seja foda. Tenha uma autoestima, vai pra cima, acredita de verdade que você é bom no que você faz. Tô tentando falar sem esse óculos, mas é difícil demais. Não seja vítima, não seja, sabe, seja o protagonista, o autor da sua própria história. Essa conversa que eu tô te tendo aqui hoje com você aqui, é pra te trazer pra uma realidade que você vive num lugar, num mundo, onde já existe pré-conceito. Conceito antecipado. Então quebre todos eles. De que forma? Sendo foda, sendo bom, sendo diferente, sendo intelectual, sendo caro, sendo enjoado. Não dá oportunidade para que as pessoas simplesmente te humilhem, te menosprezem, te diminuam. Que te diminuam tentando colocar você numa condição de pequenez, mas sabendo que você não é pequeno. Para mim, essa é a melhor humilhação que tem, quando alguém tenta me menosprezar, tentando me ridicularizar ou me colocar numa condição pequena. Significa que eu estou galgando ou estou num lugar que ela enxerga como grande. Então, como ela não está lá, ela precisa de alguma forma tentar me colocar numa condição menor que ela para ela se sentir bem. Para mim, não tem pagamento melhor do que esse. Mas eu tenho essa consciência. Essas coisas não me afetam no sentido assim, tiveram um preconceito comigo. Se foda. Se foda. Se foda o que acham, se foda o que pensa, entendeu? Se foda. No que eu faço, eu me torno bom. No que eu busco fazer, eu me torno um cara excelente. E eu não tenho medo de falar isso e parecer arrogante, não, porque o cara que é merecedor, o cara que busca atrás, o cara que corre atrás, tudo que ele vai contar pra alguém que é vítima é como se fosse um ato de humilhação pro vitimista. O vitimista, ele vai se sentir humilhado, o pequeno vai se sentir humilhado. Agora alguém que é grande vai sentir, porra, esse cara ele é dos meus, ele é dos nossos, ele é pra cima, ele é corajoso. Preconceito não vai acabar, ele vai existir. Aqui no Brasil, e tornou-se popular no mundo por uma questão de pigmentação de pele. Tô deixando isso bem claro pra você. Né? Você não consegue mudar isso, tá? Como é que você acaba com o preconceito? É não falando de preconceito, é tornando alguém foda, é indo pra cima, é mostrando que você realmente é bom no que você faz. Resumo da nossa conversa. Seja foda. Seja alguém positivo. Seja alguém corajoso. Seja alguém vivo. A ponto das pessoas ter que te engolirem. Ou a segunda opção, vive aí da aprovação das pessoas e fique procurando aí misericórdia delas, que no final da vida você vai se ferrar. Tamo junto.